Então, gente, continuando, a gente está falando das medidas antropométricas, que vai falar, né, e que vai fazer verificação do peso, da estatura, do perímetro cefálico, torácico, abdominal, e a gente vai estar fazendo essa avaliação aí para acompanhar, né, o RN, para acompanhar o bebê. Então, primeiro a gente vai falar aí da verificação do peso. Então, a gente está vendo aqui, né, uma balança infantil, e a gente está vendo uma balança antropométrica. Claro que a balança infantil é para bebês, né, até 1 aninho, e depois a balança antropométrica para crianças, né, maiores. E aí, esse processo de verificação do peso tem que ser realizado no momento da admissão do recém-nascido. Acabou de nascer, fez os cuidados imediatos, passou tudo certo, foi para um berçário, que não é onde fica mais um monte de bebê, mas é onde que se faz todo esse procedimento, e vai fazer a pesagem do recém-nascido. E aí, sempre que tiver necessidade, claro, vai também renovar e vai fazer essa questão do peso, porque lembra que a gente falou que no início o recém-nascido perde, né, nos primeiros dias, uma porcentagem, né, até 10% do seu peso, e aí depois ele vai recuperando e tudo tal, e então tem que ser feito esse acompanhamento da pesagem também por conta disso, tá? Isso vai ser importante para averiguar a curva de crescimento da criança. Igual a gente viu lá o gráficozinho, né, da relação de peso e da idade gestacional. Então tem também gráficos em relação ao desenvolvimento do bebê em relação à idade dele, tá? Não somente a idade gestacional, mas também a idade da criança, tá? Então aí, nessa balança, quando a gente vai realizar a pesagem do recém-nascido, claro, primeiro a gente tem que fazer a limpeza, né, a asepsia da bandejinha e da balança, depois colocar um papel toalha, né, para poder proteger o bebê, desligar o ar-condicionado para o bebê tentar sem roupinha, então para trazer um conforto térmico para o bebê. Temos também que, ao colocar o bebê, tentar fazer o registro da pesagem, gente, quando o bebê tiver com a menor atividade possível na balança. Então, vocês colocaram o bebezinho na balança e o bebê começou a ficar agitadinho, muito agitadinho, espera um minutinho, deixa ele ter um momento de mais tranquilidade. Aí você faz o registro nesse momento, porque essas mexidinhas dele e tal trazem diferença na anotação, né, na pesagem, porque qualquer coisinha que se mexe com essa balança é mais precisa, dá diferencinha no peso, tá bom? E aí a balança antropométrica, a maioria de vocês acredito que já tenham visto e usado, mas de qualquer forma, quando a gente retornar, a gente vai ter uma aula em laboratório dessa matéria, e eu vou ensinar para vocês, caso vocês não saibam fazer essa pesagem aí. Eu vou procurar vídeos na internet também para vocês já terem uma noção aqui e depois mando para vocês. Agora a gente está falando também da verificação da estatura. Isso aí que vocês estão vendo é uma régua antropométrica com placa fixa. E o bebê vai ficar em pé aí? Não, gente. A medida da estatura, a verificação da estatura é com o bebezinho deitado. Eu vou mostrar a fotinha para vocês, tá? Então a estatura é verificada com essa réguinha antropométrica, ou então, se não tiver essa régua, com uma fita métrica, tá? Dá pra fazer a verificação também, mas é um pouquinho mais difícil, mas dá. A gente tem que improvisar quando não tem todos os materiais possíveis, né? E também vai servir pra gente fazer o quê? Avaliar o crescimento do bebê, tá? E como é que a gente vai fazer essa medição da estatura? A gente vai deitar o bebê em decúbito dorsal, numa superfície bem plana, tá? Vai apoiar essa parte fixa aí da régua na cabeça, essa partezinha aqui, ó, na cabecinha do bebê, essa parte fixa aqui, perdão. E essa parte móvel aqui, vocês vão abrindo ela e vão colocar na partezinha do calcanhar, tá? E vai estender a perninha do bebê, segurando o joelhinho dele. Vai manter a reguinha bem posicionada, retinha, ou então a fita bem esticadinha. E aí, com isso, vocês vão lá e vão proceder e vão anotar a leitura que vocês tiveram.
tá vendo aí, ó? Você posiciona o bebezinho, estica a perninha dele, ó, aqui, ó, esticando, tá vendo? A perninha dele. E aí você vai olhar aqui nesse cantinho aqui a medida. E tem uma fita métrica que também, caso, né, não tivesse essa régua aqui, a gente utilizaria a fita métrica, tá vendo, ó? Posiciona a parte fixa na cabecinha e a parte móvel vai lá no calcanhar. Outra cuidado imediato, né? Outra verificação seria do perímetro cefálico. O que seria o perímetro cefálico? Essa circunferência da cabeça do bebê, tá? Do recém-nascido. A gente vai utilizar uma fita métrica e ela vai servir também de base para o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido, tá? A gente vai colocar o bebezinho em decúbito dorsal também, vai passar a fita a partir da maior saliência que tiver aqui, né? Óssea daqui no osso occipital aqui da frente, acima da sobrancelhazinha do bebê e vai realizar então a leitura, tá bom? É importante, gente, porque se estiver fora do perímetro cefálico, estiver maior um pouquinho, pode significar algumas questões, como por exemplo hidrocefalia, tá? Se estiver abaixo, tem algumas outras questões, por exemplo, de anormalidades cerebrais. Então, gente, é muito importante essa verificação também. Perímetro torácico. Vamos medir a medida da circunferência do tórax, tá? Com a fita métrica também. Vocês vão passar, né? Varia até 33 centímetros, que está dizendo ali o perímetro, tá? O recém-nascido vai ficar também em decúbito dorsal, sem roupinha. Vocês vão passar a fita métrica aqui, ó, ao redor do tórax, na altura dos mamilos, vai fazer a leitura do perímetro torácico. E o perímetro abdominal também vai ser até em torno de 35, né? O torácico 33, o abdominal em torno de 35. E também vai ser verificado com uma fita métrica. E ele vai estar em decúbito dorsal da mesma forma, sem roupinha. Vai ser medido passando a fitinha métrica em torno do abdômen, logo aqui acima do umbigo. Vai realizar a leitura, vai fazer a anotação. E é importante a gente deixar falado que, assim, todas as medidas antropométricas têm que estar registradas no prontuário da criança no momento que verificou. Acabou de verificar, anota. Porque, gente, isso pode ser cair em esquecimento, entendeu? Pode de um dia para o outro ter modificação, tá? Se não for possível, após a realização, né, de todos os cuidados, antes de caminhar o recém-nascido para a mãe, vocês anotem, tá? Não deixem de anotar. E aí eu vou próximo. Ó, tá vendo? A medida antropométrica do perímetro cefálico, do perímetro torácico e do perímetro abdominal. Estão vendo direitinho onde é? Então não é difícil, a gente tem que lembrar que isso sempre a gente tem que realizar e logo após a realização anotar, tá bom?